Neste vídeo eu vou te dar duas razões simples para você começar a investir no exterior. Meu nome é André Araújo, sou engenheiro e investidor. Está sendo cada dia mais comum, as pessoas falando da possibilidade e de quão vantajoso é investir no exterior. Pode ser pelo motivo da queda da taxa Selic, que faz com que investimentos de renda fixa não sejam tão vantajosos mais e você tenha que ir para a renda variável, seja o aumento do dólar, cada vez o dólar está mais alto, então você investir no exterior você passa a estar exposto aí à moeda americana e também pelo motivo de incerteza política no Brasil. Afinal, tudo pode acontecer a qualquer momento, uma canetada pode mudar tudo. Daí, investir no exterior passa a ser uma saída, uma solução para você que quer maiores retornos e mais segurança nos seus investimentos. Agora, por que você deveria investir no exterior? Os meus dois motivos que eu te prometi aqui. Olha só, o primeiro motivo é porque 50% de toda a economia mundial está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos, elas representam mais de 50% da economia mundial. Você pega empresas gigantes como Google, Facebook, Apple, Amazon, Coca-Cola, Disney, Johnson & Johnson, as maiores empresas do mundo, empresas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Estou gravando esse vídeo no iPhone da Apple, você está vendo esse vídeo no YouTube da Google. Então, as maiores empresas estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, por isso, você não vê, por exemplo, qual que é a Apple do Brasil, qual que é o Facebook da Alemanha, qual que é a Amazon da Argentina, ou de qualquer outro país que você queira mencionar aqui. Não existe, são empresas globais que estão presentes no mundo todo e estão presentes no nosso dia a dia. Então, saber que você pode ser sócio dessas empresas, que você está o tempo inteiro fazendo parte delas, é muito bom. A gente fica bastante orgulhoso de poder ser sócio de empresas que a gente usa o tempo todo, Visa, Mastercard. Posso falar aqui várias empresas excelentes dos Estados Unidos que fazem parte do nosso dia a dia. E o segundo motivo é o dólar. Poxa, a gente tem visto aí, que o dólar deu uma escalada boa, Cada vez que passa, ele está mais caro. E tem um motivo para ele estar mais caro. No longo prazo, o dólar vai sempre ficar mais caro frente ao real. Pelo menos enquanto a economia americana for mais sólida do que a brasileira. Eu acho que isso vai continuar por bastante tempo. Porque quanto mais sólida a economia, menor a inflação. Então a inflação no Brasil, historicamente, desde o começo do Plano Real em 94, tem sido maior e bastante maior do que a inflação nos Estados Unidos. O que faz com que a moeda brasileira, o real, perca valor frente à moeda americana, o dólar. Então a tendência no longo prazo, por mais que no curto prazo o dólar possa cair, possa subir, possa acontecer qualquer coisa, a tendência no longo prazo é que o real perca valor frente ao dólar. Então por isso, você ter parte do seu capital em dólar, em moeda forte, é bastante importante. Além disso, o governo brasileiro, seja ele qual for, aqui eu não quero entrar no mérito político, mas a gente sabe que o Brasil pode estar, as regras podem mudar com uma canetada. Então a gente tem sempre a incerteza de não saber o cenário político, pode mudar o governo e mudar tudo. Portanto, você está numa moeda forte, pode fazer você ter... Pode não, fará você ter mais segurança nos seus investimentos. Os seus investimentos estarão muito mais seguros, estando atrelados em dólar, pelo menos parte dos seus investimentos atrelados em dólar, do que deixar 100% concentrado em real. Tá? Então a pergunta que você deveria fazer, não é nem se eu devo investir nos Estados Unidos ou em qualquer país fora do Brasil. A pergunta que você deveria fazer é por que não investir nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países fora do Brasil. Agora você pode me perguntar, mas por que eu vou investir nos Estados Unidos e não vou investir na Alemanha ou em outro país? Bom, você até pode também, mas se as melhores empresas estão nos Estados Unidos e é muito mais fácil investir por lá, não tem muita necessidade de você ir para caminhos aí de investir na Europa ou em outro país que seja. E eu acredito que nos Estados Unidos você vai estar com as melhores e maiores empresas do mundo, por isso que eu considero investir no exterior como investir nos Estados Unidos seja uma melhor opção para você, tá? Então, André, como que eu faço para investir no exterior então? Você às vezes não sabe como fazer, pode parecer que é muito difícil, poxa, os Estados Unidos está longe, eu estou aqui tranquilo na minha aqui, como é que eu faço para colocar o dinheiro lá? E é muito mais simples do que a gente pensa. Você precisa abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos da mesma maneira que você investe numa corretora aqui no Brasil. Então eu posso dar sugestões de corretoras, a TD Ameritrade, por exemplo, é a corretora mais tradicional aí dos Estados Unidos que
possibilita você fazer os investimentos lá. Você pode abrir conta lá na TD Ameritrade, mesmo morando no Brasil, tranquilamente. Você entrar no site, preencher os cadastros, fazer abrir a sua conta e você vai conseguir investir aí no exterior. Tá? Outra opção também, muito popularizada agora, é através da Avenue. A Avenue é uma corretora americana, sediada nos Estados Unidos, mas que, como ela foi fundada por um brasileiro, ela tem um atendimento todo em português, então pode facilitar a sua vida aí para poder começar os investimentos nos Estados Unidos através de uma corretora 100% em português, tá? O que mais? Como é que você envia o dinheiro para lá? Você tem duas opções. Na TD Ameritrade, você vai ter que fazer uma transferência internacional, que você pode fazer pelo seu banco, mas ele vai cobrar aí uns 11 a 15% de spread. Enquanto que se você fizer isso pela remessa online, que é a que eu vou sugerir aqui, você vai pagar 1,3%. Então, para você fazer essa transferência, você abre uma conta na remessa online, coisa de 5 minutos, e você vai poder usar ela de intermediária para poder enviar o seu dinheiro para a sua corretora no exterior, como a TD Ameritrade, por exemplo, tá? Você vai pagar também IOF, 0,38%, e esse imposto sobre operações financeiras não tem como você fugir, você vai pagar de qualquer jeito. E na Avenue você já pode fazer a transferência do dinheiro, né, a conversão do dinheiro para dólar na própria plataforma da Avenue. Então, na Avenue você vai transferir o dinheiro para lá, fazer um TED, né, para lá, ele vai converter os seus reais em dólares e assim você vai poder fazer suas compras dos seus ativos no exterior, comprar aí as melhores empresas do mundo, tá? Outra pergunta frequente que vocês me fazem: ah, mas o imposto de renda? Como que faz o imposto de renda? É o medo do leão. Muita gente não investe por causa do medo de pagar imposto de renda. E olha só, é simples. Você paga imposto de renda ele em duas situações, né? Sobre os dividendos e sobre o ganho de capital. Sobre o ganho de capital, que é o que é o ganho de capital? Eu comprei por X, vendi por 2X. Esse X, a diferença, eu comprei por 10 mil, vendi por 20 mil. Eu tive o ganho de capital de 10 mil, certo? Então, você vai pagar um imposto sobre o seu lucro. Porém, você tem isenção de até 35 mil na venda. Então, por mês. Então, se eu vendi lá 40 mil, mas tive 35 mil de lucro, eu peguei por 5 e vendi por 40. Se eu vendi 40 mil, eu vou ter que pagar o imposto sobre esses 5 mil. Agora, se eu comprei por 1.000, vendi por 34 mil, como é abaixo de 35 mil, eu estou isento mesmo que eu tenha aferido bastante lucro aí na operação. Então, eu tenho isenção para vendas de até 35 mil reais por mês, tá? E você, se tiver que pagar imposto, ou seja, se você vender acima dos 35 mil, você vai gerar sua DARF normal, paga o imposto aqui no Brasil e gera a sua DARF e paga até o último dia útil do mês seguinte, 15% sobre esse lucro aferido nessa venda que você fez acima do limite de isenção de 35 mil reais. E a segunda maneira a segunda forma de se cobrar imposto, né, é o imposto sobre os dividendos. Nos Estados Unidos, o dividendo é tarifado, é taxado de 30% já na fonte. Então, você já recebe o dividendo na sua carteira com 30% a menos, porque já foi tarifado na fonte. E para você ser tarifado no Brasil, você precisaria de ter recebido mais de R$ 1.900 por mês de dividendos. Tem uma isenção até esse valor de R$ 1.900. E para ter mais de R$ 1.900 de dividendos por mês, você teria que ter uma carteira para lá de $100 mil. Então, para começar, acho que ninguém vai começar já pagando esse imposto, tá certo? E aí, declaração de imposto de renda. Como que eu faço a declaração de imposto de renda? Bom, em bens e direitos você vai declarar a sua posição em 31/12 do ano anterior, normal. Os dividendos você coloca de rendimentos tributados de pessoa física do exterior. As vendas menores que 35 mil, rendimentos isentos e não tributáveis. E as vendas maiores que 35 mil, rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e definitiva. O preenchimento da declaração é tranquilinho, você não vai ter nenhum problema com relação a isso. Se você já investe no Brasil, então você vai ver que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, se gostou desse vídeo, deixa seu like para eu saber que você gostou. Se você entendeu, né, escreve aqui embaixo, partiu Estados Unidos, né, partiu o ar para poder, para eu saber que, né, que você vai começar a investir no exterior. Vai lá, abre sua conta na corretora no exterior, começa a investir lá fora, porque vale muito a pena. E assina o meu canal, né, porque eu estou te ensinando aqui a ser sócio das maiores empresas, das melhores empresas do mundo. Então, quando você se inscreve, quando você clica aí no sininho para receber as notificações, eu vou poder te ajudar a investir ainda melhor. Para finalizar, me segue lá no Instagram, @eu.andrearaújo.
Lá eu respondo dúvidas, eu faço lives, eu mostro meu dia a dia, minha rotina aí como engenheiro e como investidor. Eu tenho certeza que a gente vai se conectar muito mais. @eu.andrearaújo. E aproveita e faz um comentário lá no meu último post. Fala que você veio aqui do YouTube para eu saber que você assistiu esse vídeo. Tá bom? Então te espero no próximo vídeo e um grande abraço.